Boa noite, bem-vindos a mais uma edição de As Regras dos Jogos. Connosco temos hoje, como é habitual, 4 advogados especialistas em Direito do Desporto. João Diogo Manteigas, João Cluny, João Filipe Lobão e Bruno Alves. Estão aqui para nos ajudar a discutir e a comentar os assuntos quentes desta semana. A semana passada acabámos a falar em eleições da Liga. Esta semana começamos o programa a falar novamente na Liga e nas declarações polémicas do seu ainda atual presidente. João, Mário Figueiredo tem sido insistente nas críticas à Olivet Sports e àquilo que ele chama uma posição dominante relativamente aos direitos televisivos. Concordas com estas afirmações? Muito boa noite. Eu, antes sequer de comentar as declarações em si, antes de falar do aspecto concreto da Olivet Sports, eu gostava de salientar que me parece grave, independente daquilo que as pessoas possam entender, nós não podemos esquecer que é o Presidente da Liga que está a falar, é Vice-Presidente da Federação. E como Presidente da Liga e Vice-Presidente da Federação, deveria ter, no meu entendimento, algum cuidado na forma como expressa as suas opiniões. Todos temos direito à opinião e eu não ponho isso em questão. O que não compreendo é que continuemos naquele tom de levantar suspeitas constantes, sem depois alegarmos factos que as sustentem. É porque quem tem um cargo destes tem uma obrigação de falar sempre de uma forma a proteger a competição. E eu acho que o Presidente da Liga, nesse aspecto, não o tem feito. Quanto à questão da Olivet Sports, eu compreendo, que fique bem claro, eu compreendo o que o Presidente da Liga defende. Compreendo. Acho que, não sei se vai obter ou não provimento na queixa que apresentou junto à Autoridade da Concorrência, mas compreendo-a. O que é público é que não é fácil para um clube de futebol em Portugal vender os seus direitos televisivos a uma outra entidade que não a Olivet Sports. Sobretudo ao mesmo preço. Sobretudo ao mesmo preço. E sendo que, mesmo que tenha um terceiro interessado na compra desses direitos, o facto de a Olivet Sports ter incluído nos contratos vigentes um direito de preferência coloca de facto um pouco, e não querendo usar, mas usando a expressão que o Presidente da Liga utilizou, um pouco reféns da Olivet Sports. É verdade, e eu tenho consciência disso, que foram os clubes que assinaram aqueles contratos. E se calhar, muitas das vezes, a Olivet Sports teve um papel fulcral em financiar os nossos clubes. Isto também acho que é importante as pessoas perceberem. Os clubes não foram obrigados a assinar aqueles contratos. Muitas vezes estavam aflitos financeiramente e foram, entre aspas, bater à porta da Olivet Sports com o objetivo de vender os seus direitos televisivos para épocas já bastante longínquas, para ter dinheiro naquele momento. E a Olivet Sports serviu como financiadora de muitos clubes. Uma péssima gestão, na minha opinião, da parte dos clubes. Essa é que é a verdade. Mas isso aconteceu. Agora, isto... Mas se calhar há clubes mais pequenos que não têm propriamente o mesmo poder de negociação que teria um clube grande. Certo. Ou que tem um clube grande, claro, com qualquer estação televisiva, não é? Eu compreendo isso, mas parece-me... As boas regras da gestão, entre aspas, exigem-nos que não gastemos mais do que aquilo que conseguimos obter. Os clubes andaram sempre a fazer o contrário. E, portanto, o que andaram a fazer é vender os seus direitos televisivos para épocas longínquas, muitas vezes nas quais as direções desses clubes nem sequer já teriam mandato. Estão a hipotecar receitas futuras. E o Presidente da Liga o que diz é verdade, isto aconteceu, mas os contratos, pela sua longevidade, pelas suas características, nomeadamente o mencionado direito de preferência, não permitem que mais ninguém entre no mercado. E ao não permitir que mais ninguém entre no mercado, nós estamos a inviabilizar qualquer espécie de concorrência, qualquer espécie de opção dos clubes. O caso do Benfica é um caso paradigmático. É um clube, obviamente, com mais mercado, não haja mais pequena dúvida, e, estando também ele perante aquela obrigação de ceder preferência ao Olivet Sports, a única solução encontrada foi fazer a Benfica TV. Essa que é a verdade. E, portanto, nem todos os clubes vão ter essa possibilidade. Nenhum outro, se eu bem vejo, tem mercado para isso. E, portanto, eu compreendo o que o Presidente da Liga defende. Fez a queixa, vamos ver o que é que a Autoridade da Concorrência vai decidir. Agora, gostava só de deixar uma última nota. Nestas duas declarações, na recente entrevista que deu, o Presidente da Liga fala de uma vitória que já obteve perante a Olivet Sports, uma decisão da Autoridade da Concorrência, entretanto confirmada pelo Tribunal de Regulação de Santarém, que puniu a Olivet Sports com uma coima de 2,7 milhões. Mas eu gostaria aqui só de deixar bem claro
que esse processo não tem exatamente a ver com aquilo que nós estamos aqui a falar agora. A Oliveira de Esportes foi punida nesse processo por uma questão um bocadinho diferente, tem a ver com a distribuição dos seus direitos às várias plataformas, como a Mel, a Vodafone, etc. E o que foi entendido foi que o fazia de forma diferenciada entre elas, ou seja, vendia a mesma coisa de formas diferentes a cada uma das empresas. Não tem nada a ver com aquilo que nós estamos a discutir. E, portanto, custa-me um bocado ver o Presidente da Liga a tentar puxar para si uma vitória que pouco tem a ver com aquilo que verdadeiramente ele discute. João, isso é só Joões hoje. Eu vejo aqui as coisas de uma forma diferente. Eu subscrevo grande parte daquilo que o meu colega disse, mas eu vejo isto de uma forma diferente. De que forma? Eu vejo de uma forma em que urge, já há muito tempo para esta parte, que os clubes ditos mais pequenos, tirando os 3 grandes, obtenham de alguma forma, e da mais célere, e à parte de todas as gestões danosas, que obviamente todos os dirigentes fazem, até porque não são dirigentes profissionais, deviam ser, com a criação de achados obrigatória, mas não o são. E mesmo que o sejam no papel, não o sabem ser no dia-a-dia. E não se pode comparar a gestão de um clube, obviamente, com todo o respeito, uma gestão de uma fábrica, um gerente de uma empresa, um administrador de uma... Muitas vezes apanham já os vícios. Os vícios que vinham atrás e dívidas brutais atrás. Portanto, já é fácil lidar com aquilo. Os clubes pequenos são clubes com muito poucas receitas. E depois tem essa gravidade. Portanto, há um exemplo ou outro que é bastante agradável de se ver. Eu acho que o caso do Gil Vicente é um exemplo, por exemplo, muito engraçado, uma boa gestão. Temos também outros. O caso do Estoril, mas teve um forte apoio estrangeiro também, não é? Teve ali uma injeção de capital e também, ao nível de jogadores, teve ali, de alguma forma, algumas regalias que outros clubes não tiveram ou não puderam ter. Isso depois também resolve-se e, como eu digo, há vários clubes bastante interessantes, bons modelos. Por exemplo, exatamente. E temos o caso do Passos Ferreira, se calhar, é um caso que não teve assim tanto sucesso no pós, naquela época de sonho que tiveram com a ida à Liga dos Campeões, não é? Mas o ano a seguir, se calhar, deixa por terra todo o trabalho feito de anos e anos, não é? É um clube estável. Sim, mas se calhar até nesse nível temos o caso do Olhanense, por exemplo, que era um clube que demorou muito tempo a subir, mas quando esteve vários anos, mais de uma década, na primeira divisão. E agora? Sim, mas agora... Exatamente. Portanto, eu vejo isto de uma forma muito simples. Se os direitos televisivos e, em concreto, a grande batalha que o Presidente, ou ainda Presidente da Liga, mantém, que é a centralização dos direitos televisivos na Liga, e a Liga depois distribui, e os clubes vão buscar as receitas através da Liga, é a Liga que paga, casos da Premier League, mas obviamente não vamos comparar... Mas praticamente todos, nascendo de Portugal e Espanha. E lá está, se calhar muito por causa até dos clubes grandes. Muito por causa do Real Madrid, do Barcelona, do Benfica, do Porto, do Sporting. Pronto, se calhar essa é a grande entrada. É verdade, porque a disparidade competitiva é elevadíssima. E, portanto, logo aqui, à cabeça, criar aqui uma dificuldade. Mas eu gostava de tentar perceber que é uma coisa que até agora só estudos, palavras e alguma informação veiculada a nível público é que nos deram algumas luzes sobre isto. Mas, na verdade, eu não consigo perceber se efetivamente, e que não deixam de ser business plan ou orçamentos, nós nunca conseguimos concretizar se efetivamente é mais benéfica a centralização dos direitos de uma liga ou não. Temos exemplos lá fora, mas, volto a frisar... Em que foram todos. E que foram todos, mas nesse caso... O caso italiano pode ser mais ou menos parecido com o nosso. Sim. Eu se calhar até adaptava mais ao caso holandês, que cada vez que dizemos isto parece que é um atentado dizermos que o nosso futebol está ao nível do holandês, mas é verdade, em termos de gestão, se calhar até era o melhor exemplo comparativo. Nós temos um bocadinho mais títulos no nível de clube. É verdade, mas em termos de gestão, se calhar eles estão até mais avançados do que nós no respeito ao futebol. Títulos ou gestão? Pois, mas é que a questão é que o que nós precisamos... O ideal é coincidir. O que precisamos neste momento é dinheiro no futebol e se calhar uma entidade terceira, mas com legitimidade, que é o caso da Liga, a gerir algum fundo de maneio dos clubes. Ou seja, evitar que os clubes recebam por inteiro tudo aquilo a que têm direito e depois andem a gastar, como o João disse bem, mal, e a própria Liga a assumir aquilo que tem que assumir, uma Liga profissional, como gestora e organizadora da competição profissional, que é a primeira e a segunda Liga, e a Taça da Liga também, obviamente, ter também o direito e o dever de saber gerir parte desses fundos e de só distribuir aos clubes uma determinada parte que será intocável. Mas lá está, eu tenho alguma dificuldade nesta defesa que o Mário Figueiredo tem vindo aqui ao longo dos últimos anos, do seu mandato, a defender. É legítimo, é um caso de sucesso lá fora. Eu não sei se será um caso bom a aplicar em Portugal.
Felizmente, com o caso da Benfica TV já temos algo para batalhar agora, não é? Deixamos de ter a negociação privada para todo lado, mas temos um canal de um clube que teve essa capacidade, mas obviamente isto é um caso pioneiro e vai ser um caso completamente diferente. Temos também agora, convém também sempre relembrar, temos o caso da Sporting TV, mas um molde completamente diferente, com conteúdos diferentes e, portanto, obviamente com aquela atração dos jogos em casa transmitidos em direto, que é isso que obviamente faz as pessoas assinarem. Não me parece que seja ainda comparável. Sim. Ainda assim, é uma boa manifestação de gestão. É aí que eu quero chegar. Embora é manifestamente diferente do caso da Sporting TV, não se trata de um canal pago e, portanto, isso faz diferença, claro. E dificilmente, no meu entendimento, terá a Benfica TV também mercado... não era paga no início. Não era. Agora, a Benfica TV beneficia aqui de um mercado potencial que são os adeptos do Benfica. A partir do momento em que tem jogos, justifica-se que o canal seja pago? Naturalmente, eu entendo que sim. Agora, aliás, não é descabido relembrar que quando a Benfica TV começou a ser paga, foi automática a redução de subscrições da Sport TV. Portanto, a Benfica TV tem aqui um reflexo direto. Do Benfica fora. Mesmo mantendo os jogos do Benfica fora, mas quer dizer, a pessoa entre não podendo pagar as duas, entre pagar a uma empresa que não tem nada a ver com o seu clube, ou entregar esse dinheiro, que por acaso até é menor, ao seu clube, naturalmente prefere pagar menos e entregar esse dinheiro à Benfica TV. Penso que se compreende. Agora, eu gostaria aqui de chamar a atenção para a questão de fundo, que é, evidentemente, começamos aqui a falar pela posição dominante do Olivetti Esportes, mas a questão, se calhar, mais importante até que a posição dominante será a centralização ou não dos direitos. Portanto, são questões ligeiramente diferentes. Uma, naturalmente, resulta da outra, porque o Olivetti Esportes só poderá ter essa posição dominante se não existir aqui uma centralização dos direitos televisivos. Como não tem existido até agora, o que vigora é a negociação, entre as partes, individualizada, não é? Sendo que a centralização foi uma das bandeiras do Mário Figueiredo quando se candidatou pela primeira vez e foi eleito pelos clubes. Foi aí, não houve aquela discussão que agora tem sido coerente. Portanto, foi uma bandeira eleitoral. Mantém essa pretensão. Quanto a isso, ninguém pode negar. O que eu referia era que, aliás, pegando até no que o João disse muito bem, quer dizer, os clubes, a determinada altura, viram-se obrigados a ceder os seus direitos ao Olivetti Esportes, porque era o único operador que transmitia os jogos, era o único operador que tinha capacidade económica para comprar os direitos televisivos e, portanto, os clubes viam-se amarrados a esta obrigação de vender. E, portanto, e depois até se fala aqui a questão que o Mário Concordas com o Presidente da Liga? É uma questão que eu ainda não encontrei uma resposta certa. Eu tendo a aceitar a centralização dos direitos televisivos como uma boa proposta. Bom, evidentemente temos o caso do sucesso lá fora, temos a Liga Inglesa à cabeça, que tem receitas enormes, bate os recordes todos de receitas em termos de direitos televisivos, e eu penso que esse recorde de receitas resulta da centralização. Porquê? Porque, evidentemente, a centralização permite, e esta é aqui a grande chave do assunto, permite redistribuir melhor as receitas. Evidentemente, no caso português, temos os três grandes, Benfica, Porto e Sporting, que recebem uma grande fatia, têm alguma margem para negociar com o Olivetti Esportes, porque viu-se no caso do Benfica, quer dizer, não entregando os direitos televisivos ao Olivetti Esportes, isso resulta em perdas para essa empresa. Havendo uma centralização, os clubes mais pequenos vão passar a receber muito mais, porque, evidentemente, sendo pequenos, pouco ou nenhuma margem de negociação têm. Portanto, o Gil Vicente ou o Rio Ave, esses clubes que até são bem geridos, evidentemente não têm capacidade para chegar ao Olivetti Esportes e dizem: olha, se vocês não me renovarem o contrato, eu vou renovar outro operador, ou vou constituir um canal, quer dizer, não tem essa margem negocial. Havendo esta centralização, tem que haver aqui tem que ser aprovado um regime de distribuição destas receitas pelos clubes que beneficia, evidentemente, esses clubes mais pequenos, com menos oportunidades, porque vão passar a receber muito mais, inclusivamente uma parte destes direitos televisivos vão também para os clubes da segunda Liga. E acho que há um mecanismo aqui muito importante, que me parece uma figura que também deveria existir em Portugal,
que é um mecanismo de solidariedade dos clubes que descem de divisão. Como Eles chamam exatamente, os parachute payments. E eu acho que isso é muito importante. Por exemplo, para salvaguardar até casos como o da Olhanense, que é uma, neste caso, será uma concorrência cidade desleal aos clubes que estão na segunda divisão e não têm direito a parachute payments? É uma espécie de prémio pelo facto de terem tido resultados que lhes permitiram aceder à primeira divisão. É uma prémio por terem descido de divisão? Eu diria um prémio por terem alcançado a subida na divisão anterior. Se é concorrência desleal ou não, talvez seja. Agora, o que é certo é que me permite, no fundo, consolidar e que essa sociedade, de um ano para o outro, não veja as suas receitas reduzidas drasticamente e celebra contratos com jogadores de 2 ou 3 anos para estar na primeira divisão e tem salários a contar com a primeira divisão, embora alguns contratos possam prever aqui a redução em caso de... Mas os jogadores também normalmente não aceitam essas cláusulas nos contratos. E, portanto, um clube que prepara um plantel para participar na primeira divisão e depois, por infortúnio, uma série de circunstâncias, acaba por descer de divisão, fica aqui numa situação... Por incompetência, que seja. E se calhar muitas vezes é o que acontece. Mas o que é certo é que fica aqui numa situação muito delicada, porque acaba por ter que pagar um plantel maioritariamente de primeira divisão, com valores de primeira divisão, eu confesso que acho os parachute payments um pouco injustos, porque é como dizer às equipas que estão na segunda divisão: vocês já estão habituados a estar na segunda divisão, deixem-se estar aí. Estes coitadinhos é que estavam na primeira e agora vão sentir muito, vamos ajudá-los. Mas eu tenho ideia que é uma questão de difícil orçamentação, porque ninguém faz um orçamento para um ano, porque os orçamentos no futebol é difícil se fazerem época a época, porque os jogadores não assinam contratos de um ano, ou são poucos. E, portanto, oferecendo um contrato de 4 ou 5 anos, ou 3 anos a um jogador, e é difícil prever que na época a seguir vou conseguir estar na primeira divisão. Portanto, será para salvaguardar um pouco a situação, para não haver aqui o incumprimento salarial. Insolvências. Exatamente. Portanto, eu tendo a inclinar-me para a centralização dos direitos. Deixa-me só complementar aqui uma coisa, antes que eu perca ao fio à meada, porque o Bruno disse uma coisa extremamente importante e tenho quase certeza também que acabarás por falar nisto. Mas é extremamente importante, eu acho, pelo menos já foi falado aqui neste programa várias vezes, há que separar aqui um bocado as águas, porque fala-se muito, e é o que se quer alcançar, é os direitos televisivos de Inglaterra. Porque, claramente, e a centralização aí permite valores exorbitantes para os clubes lá está, que descem, e portanto as pessoas até veem isto com alguma estranheza. Mas é necessário olharmos para o conteúdo histórico, ou seja, houve uma reformulação completa de tudo o que era futebol em Inglaterra. É completamente distinto do que se passa em Portugal e do que se passa em Espanha. Eles chegaram ao ponto desde os hooligans, tudo estava mal em Inglaterra, em 90 e tais, e portanto vamos aproveitar para fazer aqui uma limpeza total. E paulatinamente conseguiram ir, obviamente também gozam um bocado do tipo de futebol que é o futebol inglês. Tem outros problemas. Na seleção inglesa, por exemplo, tem a grande crítica de não ter jogadores, não tem jogadores ingleses em número suficiente no campeonato e depois são altamente protetores em relação à entrada de estrangeiros. Portanto, o que tem a mais também podem vir a ter a menos, pelas mesmas razões. Outra questão é, em Portugal, e acho que é aqui que nos devemos focar, Portugal, quem é que vê o futebol? Ponto. Tem sido os chineses, o mercado asiático quer ver, o mercado dos Estados Unidos quer ver. O caso da Benfica TV, e eu volto a frisar isto, faz sentido tendo em conta os visualizadores e a questão dos adeptos, dos sócios pagantes que existem efetivamente à data de hoje, pelo mundo fora. E que está provado. Aliás, o Benfica está no Guinness como um clube com mais sócios. Portanto, não é por aí, faz sentido. É uma ideia de marketing e de merchandising que faz todo sentido e tem sucesso. Portanto, é um caso de sucesso da Benfica TV. Aí buscando também conteúdos, lá está, da Primeira Liga. Que eu ia abordar. Eu gostava de saber o sucesso da Benfica TV, elogiando a opção que foi feita pelo Benfica, se não tivesse a Premier League e houvesse na mesma o canal de subscrição por 9,99€ ou 9,90€ por mês. Porque, se bem nos lembramos, penso que foi ao mesmo tempo as duas realidades. A Benfica TV ser um canal fechado, ter os jogos do Benfica em casa e, a crescer a isso, ter a Premier League. Portanto, eu gostava de realmente perceber... Mas faz sentido que só se torne um canal fechado quando tem material mas eu gostava de perceber quando o que tem para oferecer aos subscritores fosse unicamente o Benfica TV, o Benfica em casa. Isto porque eu não digo que o Benfica, aliás, e vamos ser aqui claros, o Benfica, o Porto e o Sporting são os 3 clubes que chamariam o interesse ao mercado, porque são eles que interessam verdadeiramente comprar os jogos. Portanto, aqui temos que ter aqui um bocado de atenção que
estes 3 clubes mexem com os direitos de transmissão em Portugal. São eles que potenciam os investidores, são eles que potenciam o futebol português lá fora. E feito este parênteses, quero aqui só pegar também e perguntar: será que existe efetivamente interesse no futebol português que justifique os avultados contratos que são feitos pela Liga de Esportes? Isto é, avultados com quem? É que a questão é essa. Não avultados com quem? Com só são avultados com os 3 grandes. Nós há pouco estávamos a falar um pouco em off dos valores que são pagos aos clubes, sem ser dos 3 grandes, para a transmissão dos 3, 4, 5 jogos. Certo? Vamos pensar agora nos custos operacionais que acarretam ao Liga de Esportes e um terceiro que tenho que fazer. Portanto, se formos a ver a margem de lucro efetivamente gerada, e não estamos a falar nos jogos de Benfica, Sporting e Porto, em que esses clubes jogam em casa, se calhar não será aquele que nós julgaríamos que seria e que potenciará aquilo que nós pensaríamos. E eu vou pegar neste pequeno exemplo. O ano passado houve aqui uma pequena alteração nos eventos de interesse público que seriam de transmissão oficial. Não houve até hoje uma proposta por esses jogos, e estamos a falar dos primeiros 5 clubes classificados. E uma proposta, segundo isto, tem que ser sobre as leis de mercado, sobre as leis portanto, sobre os valores que têm que ser adequados ao mercado e tudo mais. Portanto, a minha questão é: se não gerou interesse da RTP, de TVI e SIC na compra desses direitos, alguma razão há de ter. E não estamos aqui a falar em valores exorbitantes de uma época, 3 épocas ou o que for. Portanto, é preciso também analisar, ponto 1, a rentabilidade desses investimentos e, ponto 2, o interesse efetivamente gerado sem ser pela Liga de Esportes. E, portanto, aqui então, nós a Liga de chegamos... Esportes é um benemérito do futebol português? Muitos presidentes dizem isso. E não estou... Sim, os Vicente que votaram no Mário Figueiredo para... sob a bandeira de fazer centralização. Aliás, a centralização... Também outra maneira de Mário Figueiredo, que era como o Bruno estava a dizer, o alargamento do campeonato, que depois foi isso que levou até... Mas a centralização, como o Bruno estava a dizer, tinha outra vantagem: tornar o campeonato mais competitivo. E tornar o campeonato mais competitivo vai permitir torná-lo mais atrativo para quem quer ver. É simples. Porque se os clubes pequenos têm mais receitas, naturalmente equipas mais fortes. Mas é isso que nós estamos a partir do final. É que ele estava a falar, o que o João estava a falar há um bocado. Efetivamente, vão gerar mais receitas ou não? Eu não tenho mais pequena dúvida que sim. Eu tenho dúvidas. Não tenho mais pequena dúvida. Tu aqui falas de primeira e segunda liga. Os clubes se tornam mais atrativos. Basta ver o exemplo do Braga. O Braga conseguiu tornar-se um clube mais atrativo. Começou a ser um clube que está, tirando a última época ou outra, mas que esteve nos lugares cimeiros. E com isso, vou dar um exemplo claro: o Benfica ia jogar a Braga e toda a gente sabia que o estádio era maioritariamente benfiquista. Hoje em dia isso não acontece. Porque os clubes começam a criar as raízes. Porquê? Porque são mais interessantes. São clubes que ganham domingo após domingo, não são clubes. Mas é que as receitas, voltamos à velha questão. A receita não quer dizer boa gestão, certo? Tu em Braga tiveste um projeto com o Presidente Dom Salvador, que temos aqui 10 anos ao leme, e não estamos a falar em 10 anos de sucesso. Estamos a falar num crescimento sustentável de um clube que depois foi potenciado e gerou interesse. Portanto, no início ele não gerou interesse por transmissões televisivas. A gestão em si é que obrigou e interessou os playmakers, dizemos assim, a investir e a comprar os direitos de televisão e a apostar mais no clube. Portanto, voltamos aqui ao ciclo. O que é que será interessante? A gestão ou o dinheiro? Não é por termos dinheiro que vamos ter melhor gestão. Não é por termos dinheiro que vamos ter melhor investimento. Portanto, se calhar temos que haver aqui uma visão se tiveres dinheiro, tens mais investimento, garantidamente. Mas a questão é esta: ainda que possa não haver um aumento de receitas, ainda que as receitas sejam as mesmas, a questão vai ser na distribuição dessas receitas. Exatamente. Porque aí seriam os 3 grandes, se calhar até os mais prejudicados, porque em vez de poderem negociar 15 ou 20 milhões... Repara, mas eu concordo na distribuição e qualitativa. Agora, não estamos são coisas diferentes. Dizer que o clube vai receber segundo a sua posição e vai receber de uma forma igual, de uma forma equilibrada, de que vai receber mais. É porque o mercado em si, o valor do mercado em si total, pode valer menos do que aquilo que neste momento é pago. É muito pouco provável. A tua negociação envolve necessariamente dá muito mais força a quem negocia. É que a diferença é essa. Os contratos atuais foram feitos em condições... E atenção, eu volto a repetir. O que o Oliveira Esportes fez como qualquer privado faria. Claro. Se estão em dificuldades, eu consigo negociar por menos. Aproveita. Ponto final. Portanto, se tu negocias em bloco, tens muito mais força. E o facto de teres muito mais força, necessariamente, põe-te numa posição que te
permite aumentar o volume de receitas. Correto, mas estamos aqui a falar... Mais ou menos óbvio. Mas não basta a centralização, porque se tiveres apenas a centralização e continuares a ter só um operador, aí negocias igual, porque continua a ter toda a oportunidade para negociar, porque é o único. Não, claro, mas daí continua a haver uma posição dominante. O João deu um exemplo, e bem, dos eventos de interesse público. Eu acho que só não há interesse por esses jogos, porque um jogo de X em X tempo, isolado, ao valor que é pedido, não tem qualquer interesse. Não sei, isso tem pelo Oliver Sport, é que o valor é pedido ao Oliver Sport. Mas o valor é pedido, lá no despacho diz, o valor a ser assumido terá que ser sobre os parâmetros do mercado. Aqui a questão é outra, é que também nós partimos de pressupostos. Quer dizer, o futebol na Inglaterra, a segunda divisão, enche estádios como não enchem cá em Portugal. Portanto, há muito mais interesse no futebol. Mas eu não quero ter as receitas, mas eu não quero ter as receitas que saem da terra, não é essa a questão. Mas é mais profissional. Mas as receitas que proporcionam é segundo o interesse que têm e que tu não tens neste momento. Tu vais a um União da Madeira contra um Portimonense e tu tens o estádio às moscas e o que não tens em Inglaterra, e isso não é pelos jogadores, não é a ligação do adepto ao clube que é completamente diferente em Portugal do que em Inglaterra. Eu acho que há um misto dos dois. Eu não estou inteiramente de acordo, desde logo porque tu vês um jogo pegando no teu exemplo da segunda divisão inglesa e tens equipas estruturadas que jogam futebol e que eu, se estiver no domingo em casa, eu vejo com gosto esse jogo. E eu, se vir um jogo em Portugal, com a União da Madeira contra os Chaves, sem qualquer tipo de desprimor por esses dois clubes, mas quer dizer, a qualidade do futebol não é igual. Mas eu não digo o que eu estou a dizer. E isso é que torna um espetáculo atrativo. Porque as pessoas, evidentemente, têm a sua paixão clubística, mas, por exemplo, se eu vejo o futebol em Inglaterra, não é pela paixão clubística, é pelo gosto do desporto. Correto. E a verdade é esta, quer dizer, a segunda divisão portuguesa, e mesmo grande parte da primeira, em termos desportivos, em termos de espetáculo, o futebol, pouco ou nenhum interesse tem. Eu tenho mesmo que interromper, eu sei que este assunto é um assunto polémico, os direitos televisivos darão seguramente para um programa inteiro. Vamos agora fazer um curto intervalo. Boa noite, bem-vindos à segunda parte de As Regras dos Jogos. Connosco temos 4 advogados, especialistas em Direito de Desporto, como é hábito, João Cluny, João Diogo Manteigas, João Filipe Lobão e Bruno Alves. Vamos falar agora, no início da segunda parte, num tema muito polémico e que tem sido discutido por causa de umas imagens de vídeo que foram divulgadas. Vamos ver agora esse vídeo. Em causa está o jogador Ray Rice, jogador de futebol americano, que foi suspenso indefinidamente e despedido do clube onde jogava por causa da divulgação destas imagens que mostram o jogador a agredir a namorada num elevador. João, justifica-se este despedimento? O jogador não estava ao serviço do clube, não estava a trabalhar? Pois, mas antes de mais é sempre importante trazer à tona que desportistas como figuras públicas, como outras figuras públicas de outra vertente comercial qualquer, sejam atores ou empresários de gabarito, têm sempre uma imagem também a defender e servem como exemplo para outras pessoas, independentemente de serem mais novos ou não. Portanto, obviamente que aqui mexe mais, até por ser um jogador, por ser um atleta, digamos assim, mas isto é a primeira ideia a reter, portanto, que serve sempre de exemplo. E obviamente que estas imagens, para além de serem extremamente esclarecedoras e não merecerem qualquer desculpa por parte, nem possível defesa por parte do atleta, nem por ninguém que o tente defender, trouxeram aqui depois no desenvolvimento destas situações alguns pontos que eu gostava de desenvolver e coloco também aqui à consideração dos meus colegas. Ponto número 1, este vídeo foi só em setembro divulgado, mas isto ocorreu em fevereiro. Portanto, houve aqui, de alguma forma também, por parte do clube, uma atuação pouco agradável, portanto houve aqui uma tentativa de encobrimento relativamente a esta situação. Foi divulgada uma parte do vídeo. Sim, uma parte não se via completo, exatamente. E portanto há aqui também uma atuação por parte do clube, por parte de quem administra o clube, que é de censurar, obviamente.
Houve também, já Tentaram tapar e depois, quando não deu para tapar, despediram. Sim, e não só, houve também aqui uma tentativa de ingerência por parte da decisão punitiva da NFL, da Liga de Futebol Americana, em que, aparentemente, isto foi confirmado depois por alguns jornalistas, efetivamente conseguiram provar que tanto da parte do clube como também da própria NFL tentaram apaziguar aqui a situação e só lhe deram uma punição de 2 jogos, 3 jogos. Como até, salvo erro, ele foi suspenso por 2 jogos. Por 2 jogos. Exatamente, e portanto, até serem publicadas essas imagens, que não havia, obviamente, hipótese, tirando isso. Desculpe interromper-te, o clube, na altura, portanto, quando foi divulgado o primeiro vídeo parcial, sustentou que a culpa teria sido da companheira e da noiva que estava embriagada. Tentaram dar a volta ao assunto. Portanto, aqui uma questão de... Obviamente não há muitos exemplos disto a nível mundial. Não vemos, e se calhar até poderia existir mais. É a base legal, João. Existe aqui uma base legal de despedimento e de suspensão indefinida. É preciso compreender que a forma como o desporto é organizado nos Estados Unidos é um bocadinho diferente da forma como nós o organizamos. Falando da suspensão. Sim, seguramente os contratos prevêem todas estas situações. Não, mas e acima de tudo, falando da suspensão indefinida que foi aplicada pela NFL ao jogador, nos Estados Unidos as ligas são privadas. São como empresas o que lhes permite gerir a sua própria empresa como bem entendem. E em Portugal seria impossível suspender indefinidamente um jogador. Isto que fique claro, porque não existe é base proibido. legal. É proibido. Não há estão excluídas as penas de irradiação e de duração indeterminada. E, portanto, nessa medida, isto não poderia acontecer em Portugal. No entanto, no que respeita à relação laboral clube-jogador, o que nos dizem as regras é que, de facto, uma pessoa pode ser despedida se agir incorretamente ao abrigo da sua relação laboral. O que não é o caso, neste caso. Há, no entanto, entre aspas, uma pequena saída que é chamada justa causa externa. Ou seja, quando algo se passa de tamanha gravidade que tem influência na própria relação laboral, embora seja externa à mesma, que é este caso, nesse caso, que é muito excepcional, volto a repetir, admite-se o despedimento. Mas só nestas situações. Para mim, parece-me um caso passível de ser enquadrado numa situação dessas, mas em Portugal, estamos a trazer a situação para Portugal. Sim. Em Portugal, são muito, muito excepcionais este tipo de casos. Eu queria, aqui para secundar aquilo que o João estava a dizer, o caso é absolutamente vergonhoso. Estas imagens são absolutamente inadmissíveis e a história por trás deste acontecimento é absolutamente lamentável. Porque, como o João disse bem, o clube soube, o diretor de segurança do clube viu as imagens na própria noite, comunicou à direção, a direção viu, só que estamos a falar de um jogador que era a estrela da equipa. Era um jogador que tinha uma imagem pública tremenda. E do campeonato. Tinha um ganho de campeonato. Era um jogador que tinha uma imagem pública tremenda. Era um jogador que representava até a cidade e a encontros com a Presidente da Câmara da cidade. Era um angariador de fundos para crianças com problemas. Era, entre aspas, um exemplo. De repente, o clube que tinha ali a sua maior figura, que era, além do mais, a cara dos anúncios do maior patrocinador, e atenção, nos Estados Unidos isto tem um peso enorme. Sim, mas uma coisa é perder os contratos de patrocínio. Isso já aconteceu várias vezes. Claro, não, mas era a imagem do patrocinador do clube, ou seja, o maior patrocinador, aquele que mais financiava o clube, via a sua figura principal numa situação destas. E o clube tentou, como o João disse muito bem, cobrir. E mais do que encobrir, tentou limitar a suspensão com contactos diretos com a NFL. Desculpa. João Filipe, eu acabei de perguntar. Pegando aqui nas declarações do João, o que ele diz, eu concordo em absoluto com a questão da justa causa externa, digamos assim. Agora aqui há uma pequena nuance. É porque, como nós sabemos, ou seja, houve aqui um comportamento. O clube conheceu o comportamento. O clube defendeu o jogador em tempo do comportamento que o jogador fez, e apenas e só, quando isto tornou público e teve a repercussão que teve, aí é que o clube
colocou o despedimento. Ou seja, o clube, num primeiro momento, concorda com esta atitude do jogador. Quer queremos, quer não. Pode não concordar com a atitude, mas pelo menos defende. Ou seja, defende. Não acha que seja o suficiente para grandes penalizações? Exatamente. Tanto é que intercede em favor do jogador. Ou seja, num primeiro momento, o clube coloca-se ao lado do jogador, defendendo o mesmo, e não estamos a falar de um momento, ou seja, de uma questão de dias, estamos a falar de uma questão de quase meio ano, em que o clube, segundo ao jogador, se calhar faz novos contratos com o jogador, utilizando a imagem dele. Ou seja, utiliza o jogador sabendo e tendo consciência deste comportamento e depois é que o despede. A minha grande dúvida e as minhas grandes reservas é do momento do despedimento. Se acontecesse em um momento seguinte a ter conhecimento deste facto, as minhas dúvidas dissipavam-se. Era a justa causa externa, como o João diz. Aliás, porque estamos aqui a falar de um desporto que neste momento é desporto de negócio. Portanto, como negócio, há uma conjuntura de patrocínios, merchandising, marketing que gira em volta do jogador e do clube que tem que ser acautelados. Agora, o clube soube, consentiu o facto, digamos assim, ao não fazer nada e não despedir o jogador, não fazer um processo disciplinar, não ter nenhuma, dentro do foro laboral, nenhuma repercussão nesta atitude, só posteriormente é que vem com a justa causa. A alteração das circunstâncias com este novo vídeo maior, certo? Não, o vídeo já... Ou seja, é que o clube sabia. O clube sabia. Portanto, a minha questão é, se no primeiro momento concede que o clube o faça, no segundo momento já não, porque aí já decorreu, ou seja, quase que já estamos aqui a falar numa situação abusiva, quer dizer... Utilizou o jogador enquanto conseguiu esconder do público. Teve resultados desportivos e financeiros com o jogador, bom, e agora que isto tornou público, se calhar é melhor ir-se embora. Ou seja, para mim, parece-me que é excessivo e que é abusivo e que é incorreto, repito, no momento em que foi. Eu aqui... enquadrando, e é importante esclarecer isto, nós estamos a pegar neste caso e estamos a transpô-lo como se ele tivesse acontecido em Portugal. E aqui, desde logo, o João tocou aqui num ponto que é absolutamente fundamental, que é a infração é cometida em fevereiro ou março. E, portanto, a sanção, e ao que se sabe, o clube, ao acatar este comportamento e ao aceitar este comportamento, desde logo demonstra que esse comportamento, para o clube, não seria por si só motivo para o despedir. E acaba por fazê-lo mais tarde, lá está, com a repercussão. O verdadeiro motivo para o despedimento não é a atitude do jogador, mas sim o facto do público ter tido a imagem que isto transporta e o prejuízo da imagem do clube. E, portanto, aí, face à lei portuguesa, é importante destacar este facto, este despedimento teria muito poucas probabilidades de ser considerado lícito e, portanto, seria reconhecida razão ao jogador. Só não sei por uma razão. Porque a partir do momento em que o jogador fica suspenso indefinidamente... Mas isso também não seria possível em Portugal? Certo, poderíamos ter uma questão de caducidade do contrato. Imaginando que o jogador, em Portugal, não era suspenso indefinidamente, mas ficava 2 anos suspenso, ou 3 anos suspenso. Não sei se o clube não voltava a ter um argumento... Mas aí, João, aí é uma figura diferente. Não é um despedimento, tínhamos uma figura da caducidade do contrato. Porque aí... Mas o jogador deixaria de estar ligado ao clube. Como o jogador que tem o infortúnio de sofrer um acidente de trabalho e deixa de poder jogar futebol... Aí, ao não poder prestar a atividade para a qual foi contratado, o contrato caduca. Não é uma caducidade automática, mas o que é verdade é que ele caduca. E aí, se essa sanção fosse permitida em Portugal e se o jogador ficasse impedido... Uns 2 anos ou 3 anos, imagina. Por um período de tempo de duração do contrato, ou pela grande maioria de tempo da duração do contrato, aí poderia verificar-se, ou no limite de suspensão do contrato, mas eu aí até admitia que o contrato terminasse. Agora é totalmente diferente de um despedimento. Quanto à questão, se não tivéssemos aqui esta questão de prazo, essa justa causa externa, eu não estou tão certo que este comportamento só por si gera o despedimento. Eu inclino para que sim. Agora, acho que a questão não é de todo pacífica e muita linha teria para correr e muitos argumentos poderiam se esgrimir para os dois lados. Desde logo, porque há um facto que é este crime, porque é disto que se trata, estamos a falar de um crime tipificado no Código Penal, este crime... Acabaria por revogar o contrato. Não, mas eu nem vou por aí. Eu vou dizer, o facto de um trabalhador, um jogador de futebol, ou qualquer trabalhador, praticar um crime, não quer dizer automaticamente que seja justa causa de despedimento. Não, se um jogador for a um supermercado ou uma loja e roubar umas chuteiras, não há motivo para despedir.
E aqui, o que normalmente a jurisprudência, os tribunais têm entendido como motivo para despedir ou não, o que diferencia é se esse crime tem alguma repercussão na atividade laboral. Claro. E aparentemente, neste caso, portanto, se o jogador não fosse suspenso e pudesse continuar a jogar, não teria, porque o jogador, apesar de ter feito isto, no dia a seguir estaria em condições para trabalhar. Pronto, agora estamos aqui claramente no campo das hipóteses. No campo das hipóteses. Não sei que tipo de obrigações é que aquele jogador tem, se o contrato é só jogar, por simplesmente, ou se tem todo um conjunto relativo à imagem pública do jogador e às atividades comerciais que terá que desempenhar, porque voltamos a temos de sentar também na situação que é. Claro. Estamos a falar de um desporto, como é nos Estados Unidos, em quase todos, em que a parte comercial é quase tão importante como a parte esportiva. Se passasse em Portugal, haveria base para esta suspensão, apesar de ser extra-laboral? Não do clube, mas sim da Liga? Se fosse aberto um processo penal, acho que sim, claramente. Não, da Liga está previsto no regulamento de disciplina da Liga a suspensão por atos por acaso de crime não sei. Eu confesso que... Bom, aí no limite teríamos aqui a Constituição, mas não sei até que ponto a Liga, não sei até que ponto a Liga poderia a única forma suspender... que eu vejo é por atos que violam os deveres gerais de comportamento. Só quero fazer aqui um pequeno parênteses que também que eu gostava aqui de perceber, aqui a vossa opinião. É que aquilo que eu disse há pouco, mantenho, mas faço aqui uma pequena achega. É que se formos a ver, a justa causa externa, como falaste bem, e que eu até concordo, só acontece quando isto se torna público. Porque se não se tornasse, não havia justa causa externa. Portanto, só nesse momento é que, só quando o vídeo é tornado público, é que esse momento releva em termos de relação laboral entre jogador e clube. Não. Eu não estou de acordo, porque a prática da infração disciplinar foi em fevereiro. Aquilo não é infração disciplinar. Estamos a falar disto de uma foro da reserva do jogador, certo? Condenável, censurável, tudo bem. Só que só tens reflexos na relação laboral pela questão que falamos há bocado do negócio e da imagem, quando se torna de questão pública. Eu não sei se no início tornou... o vídeo é gravíssimo. Um pequeno minuto disto, ou 5 minutos destas cenas, serão lamentáveis. Agora, a minha questão é crime. Exatamente. A minha questão é, do ponto de vista de relação laboral, se esta é afetada no elevador ou se esta é afetada quando isto passa para o domínio público. E aí passará para o domínio público... Mas o momento a ter em conta tem, na minha opinião, necessariamente que ser o momento em que a entidade patronal tem conhecimento disto. Correto. Se eles tentam esconder... Mas a repercussão que eu consigo compreender é... Isto só tem influência na relação laboral a partir do momento em que o público sabe e ataca os jogadores. Mas aí o clube... a imagem do clube, aquilo que se quer defender com o processo disciplinar, com o despedimento, só é afetado no momento em que se torna público. Mas o resto seria um ato praticado em casa, não for interno, gravíssimo, é um ato criminoso, mas que para a relação laboral, se calhar... tem que assumir o risco de ter tentado esconder esta situação. Questão diferente seria se se demonstrasse que o clube não tinha conhecimento. Se calhar não tem exceção disciplinar para o clube. Não, mas aí é só outra questão que eu também iria referir. Não tens, até agora não tens conhecimento sequer de alguma tentativa de admissão, abertura do processo disciplinar, seja o que for, relativamente ao clube. Que eu tenha conhecimento lá, não houve. João, aqui é outra questão que eu gostava de perceber contigo, se calhar saberás melhor. Ele foi já punido por 2 jogos e agora volta a ser punido, é porque isto também é grave do ponto de vista da Liga. Isto é uma liga privada. Não, mas isto lá está. Isto é em Portugal. Em Portugal teríamos problemas enormes. Duvido que o jogador depois ser punido por já foi punido. Não pode ser a não ser que lá está. Depende dos factos que são conhecidos. Mas o que eu estou a dizer é que a própria Liga, se fosse já com base em tudo e tivesse apanhado 2 jogos, muito bem, não podia ser punido. Não pode ser agora, afinal, entretanto, já toda a gente tem conhecimento, se calhar vamos aqui... Agora, a minha questão, e aí voltamos outra vez, lá está, porque isto não se passa cá em Portugal, é novamente qual foi a dimensão que isto tornou na primeira suspensão e nos primeiros 2 jogos. Porque qualquer ato de violência, quer por 5 minutos ou por 1 minuto, será condenável e será objeto de críticas. Agora, aquilo que eu queria que lá está discutirmos é exatamente esse, ou seja, qual é o momento, não da prática da infração, que isso será obviamente no momento em que aconteceu, mas do momento em que isso se torna relevante para a relação laboral entre o jogador e o clube, uma vez que falamos da versão negócio / reputação do clube que sai ofendida, e esses são os motivos para o despedimento. Eu percebo isso. Agora,
face à lei portuguesa, não tenho grandes dúvidas que o clube aí teria que assumir o risco ao não querer divulgar. Isto admitindo que o clube, na altura, já teve conhecimento integral destas imagens. Que essa é uma questão importante. Se o clube não sabia, mas partindo daí, aí se o clube, na altura, disse, olha, eu tenho conhecimento destas imagens, este comportamento, para mim, não é suficiente para despedir. E, entretanto, veio 6 meses mais tarde a dizer, afinal isto descobriu-se, agora já é. Aí eu não tenho grandes dúvidas. No campo das hipóteses até vão mais longe. No campo das hipóteses até vão mais longe. Qual é a responsabilidade para ter o clube? Mas há aqui um indício claramente... Este vídeo, esta situação. Mas é que há aqui um indício que me desculpou por completo, e já foi veiculado, é do conhecimento público também, foi revelado que o próprio clube já estaria a pensar, antes disto se tornar público, e foi dito pelo próprio presidente do clube, já estaria a pensar em arranjar uma solução de emprego para o jogador depois disto. Portanto, eles próprios, não só de emprego, portanto, eles já estavam a considerar arranjar-lhe qualquer coisa fora, após o despedimento, revogação, acordo por mútuo consentimento, do que for, relativamente ao contrato de trabalho que ele tem desportivo. Mas mantê-lo ligado ao clube. Mas continuando ligado ao clube. Mas aí vais quase encontrar a teoria da conspiração que eu estava aqui. É porque o valor de marca dele é enorme. Claro. Lá está. Certo, para continuar vinculado. Daí é que eu estava a falar há bocado. Mas tendo em conta a gravidade da situação, era impossível, não faz sentido absolutamente nenhum, nem que metessem como jardineiro da relva daquele estádio. Não podem ter sequer ligado ao clube. Mas olha que, segundo apurei, o clube ainda recentemente anunciou no seu site oficial que quem tivesse uma camisola deste jogador poderia ir gratuitamente devolver a camisola e trocá-la por outro jogador. Milhares de adeptos. E, portanto, quer dizer, não sei, desconhecia isso, mas tenho algumas dúvidas que o clube queira manter, até porque na América vive-se muito mais do que cá da imagem. Claro. Portanto, há sempre a ideia do desportista modelo, aliás, que o João falava há pouco e bem. E, portanto, eu duvido, mas isto eles saberão, que um clube queira ter associado à sua imagem a imagem de um jogador que já foi em tempos a estrela e neste momento está em baixo, não é? E, portanto, eu duvido muito que o clube queira... João, se calhar, tem alguma razão quando diz que é nesse momento que a relação laboral fica prejudicada. Não, isso eu concordo. Agora porque o clube, na altura, assumiu não divulgar. Claro. O clube assumiu esse risco e deu-se mal. Em relação a esse facto de não divulgar, eu, do ponto de vista disciplinar, não vejo, honestamente, qualquer responsabilidade. Eu não tenho isto. As regras também têm que ser obrigadas. Eu não tenho que oferecer as provas que me vão prejudicar. Isto é claro. O que o clube, para mim, onde o clube pode ser punido, e isso parece muito grave, isto, obviamente, estamos a falar de acordo com aquilo que foi tornado público. É ter tentado negociar com a Liga a punição e, se calhar, ocultando à Liga, e aí sim, quando eu já vou tentar negociar uma punição e oculto os factos, estou-me a colocar numa posição completamente diferente. O clube pode vir a ser castigado? Não me parece. Uma Liga fechada, tenho muitas dúvidas que o clube venha a ser castigado. A minha única dúvida foi... É a grande diferença da Liga fechada neste momento, da Europa. João, neste momento, o próprio presidente da Liga... O Chairman da Liga está a ser posto em causa. Correto. E aí eu acho que o risco da sanção, até como exemplo aos demais clubes, e para garantir aqui a... A disciplina sugere sempre o quê? Tipicidade. Tem que estar previsto. Não tiver previsto. E mas eu tenho algumas dúvidas que isto é... Não, mas negociar uma sanção... Isso numa competição que está aqui, de alguma forma, a exercer poderes públicos punitivos, etc. Numa liga privada, tens aqui outra facilidade que não terias cá. Olha o que aconteceu ao proprietário dos LA Clippers, que, por preferir comentários racistas, foi afastado. Foi obrigado a vender. Foi obrigado a vender. Sim. Lá está, uma questão de ordem pública. O que é mais curioso no meio desta história toda é que, entretanto, a senhora, que entretanto casou com o jogador, já anunciou que vão colocar a NFL em tribunal. Isso é o caricato. A situação é... A última notícia que saiu relativamente a este assunto, e eu consegui ver através da CNN, foi que de facto está provado que houve conluio completo e uma cumplicidade enorme entre a NFL, o clube e eu não tenho quase dúvidas que os patrocinadores também. Portanto, isto estava a ser já em geral. Não sei como é que o vídeo sai cá para fora. Ainda ninguém percebeu como é que isto saiu cá para fora, mas há sempre alguém, obviamente, que tem interesse. É manifestamente interesse público. Eu não consigo perceber é porque é que não saiu na altura. E como é que não saiu durante tanto tempo? Foi bem encoberto, não é? Nesse caso, quem teve acesso ao vídeo foi o chefe de segurança do clube. E, portanto, aí é fácil também. Se fosse só isso, como é que ele só... Aí não divulgaria nada.
por e simplesmente Ou não vendeu- divulgavam. ou vendeu o vídeo. Houve outra pessoa. Pois, eu acho estranho é como é que conseguiram durante tanto tempo, mas o que é certo é que aconteceu, camuflar esta situação e ia passando. Se não calha a vir este vídeo cá para fora, ainda bem que veio para tomarmos todos consciência do que se passou e para o jogador ser punido como deve João, ser. ia dizer- o que é que diz? O meu outro ponto seria sobre a cumplicidade ou não daqueles que tinham conhecimento do facto de não os denunciar às autoridades competentes, Isso fora do já é a âmbito parte desportivo. geral, depois Criminais. fora do ordenamento. Nomeadamente Fora do criminais. fora do Isto- âmbito isto- ou lá está. ofendida. Exatamente. Lá está, por isso é que eu estava a dizer há bocado que naquilo que o Bruno estava a dizer, fora do ordenamento desportivo e depois para dentro também da justiça desportiva ou através até da relação contratual entre clube e trabalhador, não tenho dúvidas se ele fosse constituído arguido e depois julgado, que terá um julgamento, um processo penal rápido, está aqui até a pessoa indicada para nos dizer isto, não tenho dúvida nenhuma que teria consequências imediatas relativamente ao contrato de trabalho desportivo. Obviamente, se ele viesse a ser culpado, acho que também não havia aqui. Voltamos a entrar na mesma questão de há pouco. Não, espera aí. Calma. Do ponto de vista penal, eu não tenho mais pena dúvida que isto seria punido. As consequências que tivesse no âmbito laboral, depois, essa é que é a questão. Quer dizer, Essa é a questão, porque os Voltamos jogadores, à questão se do não tendo em houvesse conta aquilo o tipo de não crime, houvesse lá aqui uma está, pena de prisão efetiva. isso não houver ligação com a relação laboral. É o que Se o jogador apanhar aqui uma pena a de roubar suspensa, chuteiras, ele não falta fica ao sem treino, emprego. continua a jogar como o fazia de antes. Portanto, a relação laboral, o objeto da relação laboral mantém-se, se não Tudo houver, isto para exatamente concluirmos igual. que em Portugal continuaria tudo na mesma. Ou pelo menos oásis. demoraria muitos anos o e jogador não provavelmente seria quando houvesse aqui uma punido. decisão já o jogador não teria idade para jogar. E se tudo corresse normalmente, Não o seria jogador despedido. não, mas teria um processo de crime e seria condenado. Claro. Se E tornasse atenção, e não há maior. Em princípio, Não, se tornasse público, naturalmente, mas em condições normais, não, com este certeza. vídeo A parte criminal teria tido e um essa processo de crime processo. dessa natureza sem a colaboração da lesada teria É um crime pernas público. para andar. É, que era um crime Questão, público. sim, É um crime mas público. depois a questão da prova, a questão de... Eu a prova existe. A prova existe, não Mas é? pode haver Compreendo atenuantes, ficar as pode- testemunhas. Não, se calhar para a pena, depois a aplicar, seriam tidas em considerações, Claro. obviamente, o Sim, comportamento mas é- posterior, a relação que hoje tem, quer dizer, tudo isso são circunstâncias que têm que ser tidas em Mas consideração o que é para a aplicação da importante, pena. o que era importante esclarecer era o que referias há pouco, que é o facto de, na altura noiva, agora já mulher, do jogador ter decidido casar e não Sim, querer de alguma apresentar forma queixa, aparentar. aqui em Portugal seria indiferente, porque é um crime que não depende da acusação Dela. particular Certo. e, portanto, Seria estando a punido correr o mesmo. processo criminal, seguiria e o jogador seria Sim. Poderia ter mais acusado dificuldades. da mesma forma. Poderia ter mais dificuldades A em questão é, comprobatórias, sem a eventualmente. colaboração, exatamente. E passámos Sem a ao lado do colaboração. processo disciplinar que o próprio clube deveria ter. Deveria, claro, mas aí deveria ter Mas, aliás, começado. E que tipo de processo disciplinar? Claro, Ou mas seja, há pouco que ia dizer sanção, mais. não é à base da coima por ter chegado atrasado. Claro, Isto é mas isso, um aí, nível mas isso foi o que o João disse há completamente pouco, e disse bem. O clube não é obrigado a demonstrar o vídeo. Agora, põe-se aqui numa posição um Também não pouco é obrigado- frágil também não é obrigado a quando... despedir. Claro. Não, Nem- mas eu nem- não, o mas clube estamos pode a achar que falar, não tem nada a ver com estamos isso. a falar aqui da questão NFL-clube, esta relação. Do ponto de E vista, outra coisa. e vamos ser sinceros, o clube quando viu este filme, custa-me a crer que só tenha visto um minuto. Custa-me, Não, acho que- ou seja, acho viu que tudo. está mais ou menos Quando assente. viu tudo e o apresenta à NFL, temos aqui uma manipulação das provas Claro. para apresentar à NFL. Sim. E aqui, neste momento, aí Nós é só grave. vemos aquilo que eles quiseram. Exatamente. Não, mas o que estávamos aqui a falar era da relação laboral. Agora, evidentemente, o clube perante a NFL, devem existir sanções, claro, e devem estar tipificadas. E Certo. concordo inteiramente contigo. Agora, do ponto de vista Relação a questão é laboral, outra. só existe a ofensa, digamos assim, quando há a Sim, questão da mas reputação. Se a entidade patronal entende, ok, eu tenho conhecimento disto, e isto para mim, bom, para mim passa. Aí não temos caso. Disciplinarmente não existe caso entre clube e jogador. Há muitos crimes em Portugal deste género, infelizmente, e as pessoas Claro, não são despedidas. não são despedidas, exatamente. nos seus Só empregos. quando a relevância da profissão, e estamos aqui a Afeta falar, a relação volta à questão de E cá desporto também seria versus relevante. negócio. Em É um Portugal dever também acrescido. seria relevante. Aquilo É um dever Mesmo não acrescido. tendo A os imagem e o patrocinadores exemplo a que mesma é. força, ao mesmo peso. Como é óbvio, nós estamos aqui a falar, os jogadores ou os atletas de alta competição são objeto quer dizer, há crianças que usam como modelo a seguir, portanto, há toda E é uma uma ofensa concepção pelo da bom ideia nome. de atleta que é do alto nível, portanto, a saúde, portanto, o bom comportamento, tudo isso que gera à volta do jogador ou do atleta de alta competição, quando ofendido, gera, como é óbvio, para a entidade patronal, algum desconforto e
belisca também a própria entidade patronal, e aí entramos no conceito de justa causa externa, ou seja, aqui uma atitude do seu trabalhador que prejudica diretamente os interesses da sua imagem, do seu nome, não é? da entidade laboral. Portanto, aí seria admissível. Agora, estes factos e outros que possam ser condenáveis dentro do foro interno da vida privada do trabalhador, não, por si só, digamos assim, não é suficiente para integrar um ilícito disciplinar laboral. Muito obrigada a todos pela vossa presença, pelos vossos comentários e opiniões. Ficamos por aqui no programa de hoje. Voltamos para a semana com mais As Regras dos Jogos.